O mundo tá em chamas, né, cara? Não, com certeza. Na oportunidade que nós tivemos aqui, eu acho que as coisas estavam até um pouco melhores do que estão hoje. O que acontece é o seguinte, a mídia, de um modo geral, a grande mídia, ela acaba, talvez por uma questão de fadiga, de saturação do público, relevando, colocando em segundo plano. Né? Primeiro era a questão da pandemia. Então, a questão da pandemia, no momento em que ocorreu a intervenção na Ucrânia, ela foi superada pelas matérias que diziam respeito à intervenção na Ucrânia. Havia uma demanda muito grande do público por isso. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, talvez por uma questão de solução de continuidade ou de fadiga, como eu disse, muitas coisas importantes estão sendo esquecidas pela grande mídia. Agora, da outra oportunidade que a gente teve aqui, o que eu quero dizer para você, para o teu público, é que as coisas pioraram bastante, a coisa está acirrada na Europa, você tem protesto na Itália, você tem protesto na Alemanha, você tem protesto na Hungria, você tem protesto em todos os lugares da Europa. Eu vi na República Tcheca também, Na República Tcheca, um protesto anteontem com mais de 100 mil pessoas nas ruas de Praga, e o público na República Tcheca não só fazia um protesto contra o governo, como fazia um protesto, claro, com relação à questão do preço dos combustíveis e fazia também um protesto claro em relação ao alinhamento com a Ucrânia. Dizia, olha, o preço dos combustíveis está do jeito que está em razão do alinhamento com a Ucrânia. O governo está despendendo recursos que farão falta para o país e farão falta para essa construção de uma perspectiva sob o ponto de vista da questão industrial. O grande ponto aí, Monark, é a indústria. Nós precisamos olhar para o seguinte, a Alemanha, por exemplo, é a alma mater da indústria europeia. Então, quando você afeta a construção do componente, do custo da energia, que é importante para a indústria de transformação de termoplástico, para a indústria de transformação da siderurgia, para a indústria de transformação, de um modo geral, até do próprio agronegócio, você inviabiliza a produção industrial em muitos países da Europa, principalmente na Alemanha. Por que inviabiliza? Só não ia haver um encarecimento dos produtos finais? Eu vou dizer para você pelo seguinte, porque o mercado está globalizado. Então, você tem a perspectiva de muitos produtos que são produzidos na China com um custo de energia inferior, porque os russos estão realocando o potencial energético em direção à China, em direção à Índia, em direção ao meio e extremo oriente. E na medida em que essa realocação de combustíveis, de gás, de petróleo é feita no sentido de... é feita no sentido de levar aos países do meio do Extremo Oriente uma perspectiva de gás, de petróleo mais barato, você acaba inviabilizando o custo na Alemanha, você acaba inviabilizando o custo da República Tcheca, você acaba inviabilizando o custo da Itália. Tipo, os produtos chineses ficam mais baratos e aí as pessoas preferem comprar eles. Sim, porque o custo de produção é infinitamente mais barato. É infinitamente superior na Alemanha. Entendi. O problema não vai faltar gás na Alemanha. Os Estados Unidos vão levar o gás para a Alemanha. Ah, é? Sem dúvida, eles vão levar o gás, vão levar o GNL para a Alemanha. Mas eles vão levar esse gás para a Alemanha, vão levar esse gás para a República Tcheca, vão levar esse gás para a Hungria com um preço absurdamente alto, absurdamente acima do que seria razoável. Porque você tem um custo de produção que, em muitos setores da economia, ele fundamentalmente é embasado aí na questão do custo da energia. Tá? Então, efetivamente, você vai ter uma quebra da indústria alemã com desemprego. O problema não é o cara pagar caro o gás. O problema é o cara não ter com o que pagar o gás, porque ele não vai ter emprego. Porque encarece todos os produtos e porque, como encarece produtos, a indústria para de fecha, produzir. A indústria fecha e a indústria vai buscar uma posição na China, a indústria vai buscar uma posição na Índia, a indústria vai buscar uma posição fora da Alemanha. Por exemplo, se a gente falar em indústria alemã, por exemplo, o setor de siderurgia fechando plantas na Alemanha, fechando planta em Luxemburgo. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. A ArcelorMittal, por exemplo, fechou 2 plantas na Alemanha recentemente. Tá? E aí, paralelamente, você tem uma situação onde você, inviabilizando o setor industrial, você vai ter problemas que estão superpostos. Fluxo migratório. Está vindo muita gente da Hungria, da Ucrânia. Tá? Já é um problema sério, porque você já tinha fluxo migratório importante da Síria, você já tinha fluxo migratório importante da Líbia, você teve fluxo migratório importante do Iraque, das antigas repúblicas ali que eram área de influência da União Soviética, o caso da Iugoslávia, que foi destruída, problemas econômicos em algumas outras regiões que também levaram a um fluxo muito grande de imigração para a Alemanha, e você tem, em razão desse excesso, desse preço absurdo aí na energia, no gás e no petróleo, a inviabilização, vou repetir, do preço, da capacidade de competição da indústria. Do produto alemão. Do produto alemão de modo geral. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Injeção, extrusão
sopro, tá? O componente energia é muito, muito importante, né? Transformação de termoplástico, polietileno, poliestireno, tudo isso é muito, muito caro. O custo da energia é muito caro. Então, você acaba fechando a indústria. Fechando a indústria, você vai fazer com que o cidadão perca o emprego, você vai fazer com que a Seguridade Social tenha que fazer aportes importantes. Essa Seguridade Social, uma hora ela quebra. Lá o welfare state é gigantesco, né? Não, o welfare state foi muito grande no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, você tem um decréscimo na medida em que você tem um envelhecimento da população, porque o welfare state ele é baseado numa situação de reciprocidade. Quer dizer, os mais velhos acabam sendo cuidados pelos que estão na ativa no mercado de trabalho. Mas eles também têm, tipo, bolsa de estudante, os estudantes ganham... Perfeito, eles têm tudo isso. Grande. Mas para tudo isso acontecer, eles precisam ter geração de riqueza. Sim. E para ter geração de riqueza, ele precisa ter uma indústria que está funcionando. E se essa indústria começa a ter problema, começa a ter percalço em função da restrição... repito, o pessoal está falando, General Inverno. Eu não acredito nisso, eu não acredito no General Inverno. Eu acredito, sim, que exista uma possibilidade muito real e concreta de que nós tenhamos aí um preço tal no gás, por exemplo, no GNL que vem dos Estados Unidos, que não serve. Não adianta, você vai ter um produto que é tão caro que não serve. Aumenta tanto assim o preço do gás? Tipo, eles vão comprar em quantas vezes? Você sabe quanto aumentou em um ano a conta? Não. Por volta de 800%. Sério? Por volta de 800%. Caralho! O gás, por volta de 800%. Em um mês, agora em outubro, já estão sendo anunciados aumento de 80% a 100% em vários países da União Europeia em relação ao preço que está sendo praticado em setembro. Quer Entendi. Então é um custo de inflação também, né? Lá. Inflação no Reino Unido. Esse é um tema extremamente interessante. Chegou agora a Liz Truss para substituir o Boris Johnson. A inflação no Reino Unido era da ordem, está na ordem de 10%. A Goldman Sachs está prevendo para o primeiro trimestre de 2023, 25% de inflação anual no Reino Unido. Caralho! Caralho, estou virando o Brasil. Não, o Brasil está numa posição privilegiada. A gente está indo bem, né? Tá 5%, um negócio assim. Nós estamos numa posição privilegiada pelo seguinte, porque nós estamos fora do olho do furacão. A guerra está longe geograficamente da gente. Depois o governo brasileiro teve uma atitude interessante em relação a não romper com a Rússia, a não buscar um alinhamento automático com a OTAN, né? O Bolsonaro esteve lá, conversou com o Putin, não fechou a porta do fertilizante e nós conseguimos estabelecer uma relação que é viável, que é boa com a Rússia. Não rompemos com os Estados Unidos, não rompemos com a Grã-Bretanha. Estamos comprando gás, inclusive, da Rússia. Não, Diesel. Estamos comprando diesel da Rússia. Então, quer dizer, nós temos uma situação privilegiada também em relação aos recursos naturais que nós temos. Biodiversidade, água, pré-sal. A gente tem tudo aqui. A gente produz, né? Só não tem como transformar o pré-sal em energia, né? De verdade. Ainda falta muita coisa, mas a gente tem, por exemplo, um agronegócio que o mundo depende muito do nosso agronegócio. Ele depende muito dessa capacidade de terras... De alimentar a gente. A China vai precisar muito do Brasil, precisa, e já a Índia vai precisar muito do Brasil, porque a Índia vai entrar num processo de urbanização muito parecido com o que entrou a China. A China entrou num processo de urbanização nas últimas décadas que levou pessoas para um nível de renda per capita absolutamente diferente do que tinham há 30 ou 40 anos atrás. Isso vai acontecer com a Índia agora. Por que está acontecendo isso com a Índia? Tem indústria demais para lá? Não, o que está acontecendo com a Índia é o seguinte, a Índia, na realidade, além de estar nesse momento sendo um polo de atração em função do gás, do diesel, do óleo, do petróleo barato que recebe da Rússia, que tem refinado, inclusive, muito provavelmente exportado esse produto para terceiros a partir dessa relação privilegiada, ela tem uma posição geográfica importantíssima, né? O Belt and Road, aí, nas novas rotas da seda da China, depende estrategicamente de passagens por portos da Índia. Então, a Índia é geograficamente importante, tem uma relação importante com a Rússia, no sentido de a Rússia depender muito da Índia para exportar esse excedente que não está exportando para a Europa. Porque quando você fala assim, a Rússia não está mandando gás para a Europa. A Rússia não está mandando gás para a Europa e a ideia da Europa era dizer assim, nós também não temos muito interesse no gás de vocês porque nós queremos deixar vocês sem recursos para fazer a guerra. Entendi. Aí a Rússia diz assim, tá bom, vocês não querem, tem quem queira. Então, tem quem queira quem é? A Índia, a China, a Turquia, países satélites da área de influência desse país, no meio e no Extremo Oriente. Então, a Índia vai fazer um processo de inclusão, vamos chamar assim, da população que está privada aí de bens de consumo básicos, muito importante. A nível de população, já está passando numericamente a China. E a nível de economia, estima-se que para 2040 deva ser, dentre as 3 maiores economias, alguns prognósticos dizem que a maior economia do mundo será a economia da Índia em 2040. Não é da China?
Por causa das pessoas, da população. Meio que Da população e da inclusão. Então, quer dizer, você vai ter, por exemplo, escova de dente, pasta de dente, papel higiênico, arroz, feijão. Tem muita gente muito pobre lá. Muita gente muito pobre. Esse é o sistema de casta lá, que é meio esquisito, Exatamente, né? exatamente. Meio que obriga as pessoas a ficarem numa condição que já seja, né, é uma coisa que quase que intrinsecamente, né, já sugere um destino para a pessoa. Mas isso deve mudar também, porque culturalmente, gradativamente, as transformações são feitas na medida em que você tem um processo de urbanização. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.